Bom dia, bom dia, bom dia! Shalom! Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim. Isaías 41, versículo 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou teu Deus. Eu fortalecerei. Eu ajudarei. Eu segurei com a minha mão direita e vitoriosa. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não é qualquer mão direita, não, é vitoriosa. Senhor, nós oramos, nós clamamos ao Senhor. Vem com a tua boa mão estendida sobre as nossas vidas. Fortalece aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Que eles saiam daqui com a fé renovada na tua presença, no nome de Jesus. Queridos, bom dia, porque eu não vi de novo, né? E essa palavra é uma palavra de vida, de esperança para mim e para você. Uma das coisas que mais paralisa o homem, tá? Homem, mulher, quando eu falo homem, eu quero dizer aí os dois aspectos. Uma das coisas que mais nos paralisa se chama o medo. Medo de errar, medo de falhar, medo de não dar certo, medo das coisas não saírem como você gostaria. E o medo, queridos, é uma maneira de Satanás minar as suas estruturas, minar a sua mente. E o campo de batalha, ele está exatamente aqui. Você perdeu aqui fora. Só para você ter ideia, uma embarcação, ela não afunda por conta do vendaval que está do lado de fora, tá? A embarcação, ela não afunda por conta da bagunça que está do lado de fora, do vendaval que está do lado de fora, da chuva, dos açoites, das ondas. A embarcação, ela afunda a partir do momento que a água começa a penetrar dentro. Então, a partir do momento que a água vai enchendo a embarcação, aquela embarcação tende a afundar. Então, a grande questão, queridos, não são os problemas que estão lá fora. Não são as guerras que estão lá fora. Não são as ondas que estão açoitando o seu barco, a sua embarcação. É o quanto você permite que isso entre dentro de você e comece a afundar a sua embarcação. E comece a afundar a sua vida. Então, a grande questão do campo de batalha é aqui, ó. É na nossa mente. É a nossa mentalidade. E tem pessoas que estão tão preocupadas, tão angustiadas, tão apreensivas com tantas coisas. Com tantas coisas. Com tantas preocupações. Que a sua embarcação, ela começa a ser afundada. E essa palavra que nós lemos, Deus mais uma vez, existem 366 não temas bíblico. 366 vezes, dizendo para mim e para você todos os dias do ano. Não temas. Não temas. Não temas. Por quê? Porque Deus, querido, sabe que o temor, Deus sabe que o medo, ele é um ladrão. Um ladrão de possibilidades. Um ladrão de propósito. Um ladrão de crescimento. Porque existem 3 tipos de medo. Eu quero falar um pouquinho para você desses 3 tipos de medo. Porque Deus, ele está dizendo assim, olha, eu vou fortalecer você. E aí, em segundo lugar, ele diz assim, eu vou ajudar você. E eu vou segurar você. Eu vou fortalecer, eu vou ajudar, eu vou segurar você. 3 promessas de Deus para mim e para você. Senhor, receba o seu fortalecimento. Eu recebo, Senhor, a sua ajuda. E eu recebo a tua segurança. Porque, queridos, nós estamos em dias de muitos caos. Tem caos para todo lado. As pessoas estão desequilibradas emocionalmente. A maioria das pessoas não sonham. As pessoas, elas estão vivendo, na verdade, não estão vivendo, estão sobrevivendo. Sobrevivem, existem, eu existo, eu não vivo. Eu não tenho vida, eu não tenho alegria. Eu não tenho força, eu não tenho disposição para viver.
Ontem eu recebi um testemunho de uma mulher que ela me conheceu em junho. Alguém falou pra mim, ela veio de um processo de luto. O esposo dela morreu de Covid-19 e junto com o esposo dela, ela também morreu. Ela morreu emocionalmente. E ela se enterrou junto com o esposo dela. Ela foi se abatendo, definhando, porque o processo de luto é um processo muito desafiador. Ela foi definhando. A aparência, o rosto dela. Ela não fazia mais atividade física. Ela parou de trabalhar. Ela deixou o ministério. Ela morreu em vida. Igual uma aluna minha fala. Eu tava morta-viva. Era um zumbi que caminhava todo dia. Mas eu não tinha vida. E ontem a gente recebeu o testemunho dela lá no grupo de mentoria. E ela postou as fotos. O rosto dela. Ela postou as fotos antes e depois. Ela postou as fotos, né, que vivenciando, né, o processo que ela viveu da imersão, que tem 1 mês e 15 dias. Mais ou menos, tem 1 mês e 15 dias que ela viveu o processo da imersão. Ela voltou a se cuidar, voltou a fazer atividade física, voltou a viver, voltou a trabalhar, voltou pro ministério. E aí ontem ela postou lá que vai casar. Que vai casar. Porque, queridos, a dor, ela nos rouba. A dor, ela faz com que você define. E talvez essa mulher, quando ela enfrenta o luto, o medo veio. O medo bateu na porta. O medo disse, você não vai conseguir levantar, você não vai conseguir sair desse lugar, você não é capaz, você não pode. Pode quietar seu facho aí. E tem muitas pessoas, queridos, que estão sendo, literalmente, paralisadas pelo medo. Quantas pessoas estão paralisadas pelo medo? Pessoas que não dão passos. Pessoas que não vivem o plano de Deus. Deus está falando assim, filha, eu quero que você faça isso. Ah, Deus, eu não consigo porque eu tenho medo. Às vezes uma orientação que Deus está te dando, mas você não faz por conta do medo. Quantas pessoas, queridos, de tanto lutar, elas estão enfraquecidas. Quantas pessoas, a sua mente foi minada. As suas estruturas internas foram minadas. Quantas pessoas foram enfraquecidas internamente. E quando, queridos, eu permito que a água, que as tempestades lá de fora comecem a invadir o meu interior, então eu começo a entrar em um lugar de afundar. Eu começo a afundar espiritualmente, eu começo a afundar emocionalmente e eu começo a afundar fisicamente. É incrível como a gente é manifesto no espírito, na alma e no corpo. E essa palavra que nós lemos nessa manhã, ela fala, o próprio Deus dizendo, por isso não temas, pois eu sou com você. Não tenha medo, não se atemorize diante das situações, das circunstâncias, pois eu sou o teu Deus. Queridos, normalmente, nós somos atemorizados. Nós passamos por esse processo de paralisação. Porque nós não conseguimos enxergar, de fato, quem Deus é. Porque muitas vezes a nossa confiança está muito mais na força dos nossos braços do que na presença e no poderio de Deus nas nossas vidas. Eu quero te dizer nessa manhã que tem 3 tipos de medo. Existe um medo, querido, que é um medo comum, que é um medo que o próprio Deus permitiu fazer parte da nossa vida. Que medo é esse? É um medo emoção, aonde, por conta do medo, eu não pego numa serpente. Por conta do medo, eu não vou num lugar perigoso. Por conta do medo, se eu ver um animal perigoso correr atrás de mim, eu, corro também. Então, o medo, muitas vezes, como emoção, ele vai fazer o quê? Vai nos proteger. Você já viu uma criança, ela não tem medo de nada. Uma criança que não foi amedrontada, queridos, ela não tem medo de nada. Então ela vê um cachorro, ela enfia a mão na boca do cachorro. Eu lembro que a gente foi numa exposição que teve aqui na minha cidade. Teve uma exposição de uma feira de ciências. E nessa exposição tinha uma serpente, uma cobra gigantesca.
E aí a gente foi ver essa cobra. Era uma cobra, era uma serpente, uma cobra, que ela já estava apta para você passar a mão e tal. Mas uma pessoa com medo não vai. E eu lembro que meu filho pequeno, deveria ter uns 6 anos de idade, mais ou menos. Ele pegou. Eu deixei todo mundo que quisesse, né, dos meninos aqui de casa, passar a mão na cobra lá, na serpente. Aí ele, com nada de medo, ele enfiou a mão na boca, na língua da serpente. Aff. Por quê? Porque o medo, a emoção pra ele não tava nem aí. Só que esse medo, quer dizer, é pra nos proteger. Imagina se aquela serpente dá uma mordida nele, mesmo que ela não era venenosa, tá? Ela era daquelas amareladas, que eu nem sei o nome daquelas, piton, sei lá. Mas ela poderia ter mordido ele? Podia. Né? Então esse medo, a emoção, ele nos mantém em um lugar de proteção. Só que existe um medo, que é um medo bloqueio. É um medo paralisador. É um medo apavorante. É um medo que faz com que você paralise na vida. É um medo que muitos pais, preste atenção nisso que eu vou falar agora. É um medo que muitos pais estão vivendo nessa geração. Pais que não corrigem filhos. Pais que não dizem não para filhos. Pais que não se posicionam como autoridade. Pais nutelagem, tá? Por quê? Porque tem medo. Medo de traumatizar o menino. Medo do menino não amar você. E tem um monte de gente nesse lugar. Aprisionado pelo medo. Medo de educar. Porque tantas vozes. Queridos, pega esse aqui, ó. Pega essa voz. São tantas vozes que estão falando que paralisa pessoas. Quantas pessoas têm medo de abrir um negócio? Quantas pessoas têm medo de perder o casamento? Vive no casamento, mas com medo. Ah, meu Deus, tem gente, queridos, que tem medo da traição. E ela tá atraindo o medo. Eu quero te contar que o medo é fé no fracasso. O medo é uma fé contrária, tá? Aquilo que a gente mais tem medo, a gente tá atraindo isso pra nossa vida. O nosso cérebro, o nosso ativador reticular cerebral, ele está sendo focado com uma energia muito grande. Aonde? Em algo que nós temos medo. Então a pessoa, não, eu tenho medo de ser traído. O que é que vai acontecer? Aquilo que você tá com medo. Jó falou, aquilo que eu temia me sucedeu. Aquilo que eu mais tinha temor aconteceu com a minha vida. Então, às vezes, queridos, nós estamos com uma fé contrária. Medo é fé contrária. Não temas. O Senhor está dizendo para mim e para você, não temas. Não te atemorizes. Não seja vencido pelo medo. O medo bloqueio, queridos, ele paralisa a sua vida. E ele precisa ser o que? Desbloqueado. Ele precisa ser vencido. O medo que tem que ter medo de você. Você está armada. E a sua arma é poderosa. É um Deus vivo que diz para você, eu fortaleço você, eu ajudo você, eu seguro na sua mão. E outra, com a minha mão direita vitoriosa. E existe, queridos, um terceiro nível de medo, tá? Medo emocional, que é o medo comum, que foi colocado pelo próprio Deus para que a gente não entre em lugares que não deveria entrar. Não sofra acidentes. Não morra mais cedo. Tem o medo bloqueio. Em algum momento da sua vida você foi bloqueado por esse medo. Por exemplo, eu tenho chamado de ensino, de orientação e ensino. O meu propósito é desenvolver pessoas por meio do ensino. O meu propósito é a aceleração de resultado na vida de pessoas. Eu ensino para todo tipo de gente. Eu ensino para criança, eu ensino para adolescente, eu ensino para jovem, eu ensino para adulto, eu ensino para idoso. Eu ensino qualquer assunto, diversas situações. Só que eu tinha medo de quê? De ensinar e a pessoa me criticar alguma coisa. Então eu entrei num medo. Medo de me expor, medo de fazer uma live, medo de falar. Olha, o meu dom é o que? Falar. Eu posso falar horas seguidas, eu posso falar 10 dias sem parar. E minhas alunas sabem que eu posso falar sem ir no banheiro, sem comer, sem fazer nada. Só falar. É a resenha que eles fazem comigo lá na mentoria. Pastor, o xixi bake.
quê? Mas eu tinha medo. Medo, bloqueio, que fazia o quê? Me paralisava. E eu precisei, queridos, vivenciar o desbloqueio emocional do medo. Eu tive uma aluna, Alexandre e Juliana, ó, fazendo a resinha de mim. A irmã que é boa. Não dá nem xixi break. Olha só, eu tive uma aluna, acho que foi... Nossa, essa aluna tem tempo. Nem sei se ela tá aqui hoje. Kelly, tu tá aqui, Kelly? Nem sei se Kelly tá aqui hoje. Mas ela tinha muito medo de dirigir. Medo. Gente, olha só. Ela tava com o carro na porta, mas ela pegava um ônibus, ela ia fazer compra, carregava um monte de coisa pesada, mas ela não dirigia. O carro na porta. O carro na porta. Mas ela não pegava o carro por conta do quê? Medo, bloqueio, queridos. O medo travou. Lá dentro do subconsciente dela, estava travado. E aí a gente trabalhou. Hoje ela dirige até de uma cidade para outra, né? Hoje ela não tá aqui. Mas ela dirige de uma cidade para outra. E não foi só Kelly, eu já tive vários alunos com processos de medo de dirigir, inclusive eu. Se eu pensasse em dirigir, eu já começava a suar, já começava... Minhas costas caía água, assim, ó. De nervoso, de desespero. Era um medo o quê? Bloqueio. Medo, bloqueio. Que trava você. E existe um novo nível, queridos, de medo. Quem é esse terceiro nível de medo? Medo é espírito. Bloqueio, eu preciso desbloquear. Agora, o medo é espírito, eu preciso mandar embora. Demônio de medo. Espírito de medo, eu te dou uma ordem fora da minha vida. Fora da minha casa. Fora dos meus pensamentos. Fora! E tem gente, queridos, que tá lidando com espírito achando que é bloqueio. E não é. Então, queridos, a gente precisa discernir o que é emocional e a gente precisa discernir o que é espiritual. Porque às vezes você está lidando com uma questão espiritual com uma ferramenta emocional. Ou lidando com uma questão emocional com uma ferramenta espiritual. E como o martelo não tira parafuso, você vai ficar batendo sua cabeça. Batendo a cabeça em um lugar que você não precisaria bater. Então, discernimento no espírito é algo muito poderoso. Tem pessoas aqui que estão sendo assoladas pelo medo espírito. E você precisa se posicionar e dizer, fora da minha vida. Espírito maligno de medo fora. Mas tem pessoas que foram travadas, queridos, em um bloqueio emocional. Tem pessoas que estão travadas emocionalmente falando. E você precisa de quê? De um exorcismo? De mandar o demônio embora? Não, você vai precisar de quê? De entender que medo é esse e fazer um desbloqueio nas suas estruturas internas, que é o subconsciente. Então você precisa de quê? De ajuda. Então, discernimento no espírito, eu falo que é um dos dons mais poderosos da nossa vida. Porque é no discernimento do espírito que nós discernimos em Deus a voz do Senhor, aquilo que vem dele, aquilo que não vem. Nós discernimos o espírito humano, nós discernimos oportunidades, nós discernimos portas. E nessa manhã eu estou falando um pouquinho a respeito de medo, porque eu sei, queridos, o quanto de pessoas que estão travadas, paralisadas, estão sendo roubadas por conta do medo. Pessoas que nasceram, cresceram e hoje tem uma porcaria de vida que nem vale a pena ser vivida. Você nem tem vontade de acordar, porque você está paralisada pelo medo. Quantas coisas, quantos dons, quantos talentos Deus colocou em você, como tinha colocado dentro de mim. Quanta coisa, quantas pessoas eu poderia ter ajudado se eu tivesse ouvido a voz de Deus quando Ele me falou. Queridos, lá no início do YouTube, ó, nem existia Instagram. Deus falou comigo, eu quero que você vá para a internet. Eu quero que você estabeleça um ministério na internet. Eu quero que você ministre na internet. Eu quero que você se posicione na internet. Eu não fui. Não é porque eu não queria, eu queria, mas eu tinha muito medo. Medo do que as pessoas iam pensar. Medo se agora você faria uma cara de meleca pra mim. Porque eu faço leitura facial e corporal. E quando eu tô ao vivo, eu sei. Se você tá fazendo algo, tá bênção, é isso pra mim. Mas aqui eu não sei. Aqui eu não sei se você tá ouvindo, aqui eu não sei se você tá falando assim, que tudo bestagem. Eu não sei. Então, por conta de enfrentar isso aqui, eu não tinha coragem. Eu tava paralisada pelo medo. Eu fui roubada pelo medo durante anos.
E quantas pessoas, queridos, que precisavam ouvir uma palavra de vida. Quantas pessoas que Deus tinha colocado na minha mão o quebra-cabeça, a partezinha do quebra-cabeça que ia fazer toda a diferença na vida dela. Ela não recebeu porque eu não tive coragem. Quantas pessoas têm sido libertas, transformadas, restauradas? Eu todo dia recebo testemunho. Todo dia eu recebo testemunho dessas lives, do trabalho que eu faço, das imersões, das mentorias, das pregações, dos lugares que eu fui. Quantos testemunhos? Agora eu quero te dizer quantos testemunhos deixaram de acontecer nos anos em que eu fui paralisada pelo medo. Nos anos em que eu não tive coragem de me expor. Nos anos em que eu pensei muito mais na minha própria vida do que naquilo que Deus estava falando e no que Deus podia fazer através da minha vida. Quantos anos eu fiquei tentando me esconder? Quantos anos eu fiquei adquirindo informações, formações e mais formações e mais informação e mais. Uma vez Deus me deu uma visão. E na visão eu tinha elefantíase, eu era enorme, gigantesca. E eu falei, Deus, eu vou pegar essa doença? Na visão eu perguntei, Deus, o que é isso? Que eu vou pegar essa doença? Deus falou assim, não, isso é a quantidade de informação que você tem, não dá pra ninguém. Isso é a quantidade de coisa que você estuda, de coisa que você faz. E você não dá isso pra ninguém. Você é gorda de informações. Você é gigantesca. Mas você não faz nada com isso. Eu falei, eita! Mas eu tava paralisada, queridos. Enquanto eu não fiz um desbloqueio emocional, nem a vontade de Deus eu consegui cumprir. Isso é algo muito sério. Algo muito forte, muito sério. A palavra de Deus hoje pra mim e pra você. Ele diz pra você e pra mim. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Quando Deus diz que Ele é o seu Deus, Ele está dizendo que Ele é um Deus pessoal. Ele está dizendo que Ele é um Deus pessoal. Eu sou o seu Deus. Isso aqui, queridos, fala de intimidade. Fala de proximidade. Fala também de personalidade, sabe? De você ser... Sabe quando algo é personalizado para você? Eu sou o seu Deus, meu filho. Eu sou o seu Deus, minha filha. Eu sou seu pai. Porque às vezes, queridos, nós servimos o Deus do pastor. Nós servimos o Deus do nosso pai. Nós servimos o Deus da nossa mãe. Tem pessoas aqui adultas. Presta atenção. Presta atenção que Deus quer falar com você. Tem pessoas aqui adultas que você não tem conhecimento do seu Deus. Você conheceu um Deus que sua mãe te apresentou. Você conheceu um Deus que o seu pai te apresentou. Você conheceu um Deus que o seu pastor te apresentou, mas você não conhece o seu Deus. Você não tem intimidade suficiente. Você não ouve a voz do Senhor. Você não conhece de andar com Ele. Você conhece o Deus que alguém apresentou para você, mas que você não tem conhecimento dele. Quantos filhos vão passar a vida inteira? O Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. O Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Não, o seu Deus. O meu Deus. Ele é o meu Deus. Eu conheço. Eu ouço a voz dele. Eu ouço a direção dele. Eu sou orientada, direcionada, conduzida pelo meu Deus. Ó, Mila disse assim, eu estava esperando uma confirmação da parte do Senhor e pela glória dele acabei de receber. Glória a Deus por sua vida, Mila. Glória a Deus por sua vida. A palavra de Deus diz, eu sou o seu Deus. E 3 promessas nessa manhã. 3 direções nessa manhã. 3 promessas. Eu fortalecerei você. Se você está enfraquecido, Deus diz, eu te fortalecerei. A segunda promessa de Deus, eu vou ajudar você. Talvez você esteja em busca de muitas ajudas. Talvez você já buscou ajuda de pessoas, de amigos, de bancos, de instituições. Mas Deus está dizendo, eu, o Senhor, o seu Deus, eu vou ajudar você. E o último ele diz assim, eu segurarei você. Querido, ser segurado por Deus é ser cuidado por Ele.
Ser segurado por Deus é ser sustentado por Ele. Ser segurado por Deus é ser conduzido por Deus, tá? Porque quando você segura, e ele diz ainda assim, ó. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quando você segura alguém, já atravessou uma criança que você segura ela, eu segurarei você com a minha mão direita vitoriosa. Deus está te conduzindo, direcionando, segurando você. E a mão direita dele é muito específica, vitoriosa. A direção, queridos, que Deus está nos dando é para um lugar de vitória. É para um lugar de vida. É para um lugar de esperança. É para um lugar de fé. E que nessa manhã você troque o medo por fé. Que nessa manhã você troque a fraqueza por força. Que nessa manhã você troque a fraqueza por fortalecimento de Deus. Que nessa manhã você possa trocar a força do seu braço pela ajuda do céu. Que nessa manhã você possa trocar o seu jeitinho, não tem? Jeitinho brasileiro? Pelo jeito de Deus, pela ajuda de Deus. E que nessa manhã você possa trocar o seu caminho pela direção, pela condução, pelo direcionamento dessa segurança de Deus, desse segurar na sua mão. Hoje ele segura na sua mão, com a mão dele direita vitoriosa, para te levar para um lugar de vitória. E que em nome de Jesus, você não saia daqui como você entrou. Que em nome de Jesus, você se posicione nesse lugar. Que em nome de Jesus, ao invés de medo, você troque por fé. Ao invés de fraqueza, desânimo, tristeza, você seja fortalecido no Senhor. E ao invés de ajuda de homens ou força do seu braço, você se permita ser ajudado, ajudada pelo Senhor. E que a sua orientação, a sua direção, não esteja nos seus pensamentos, sentimentos, emoções. Ah, não. Mas que a sua direção seja de alguém que dá a mão para o Pai. Me dá a mão, meu Pai. Seja segurado pela mão vitoriosa do Senhor. E Ele possa conduzir você. Que hoje você dê a mão para Deus. Você permita que Ele segure na sua mão, querido. Que Ele vá à frente, te orientando, te direcionando, te conduzindo. Dizendo, vem meu filho, vem minha filha. Eu estou te conduzindo com a minha mão vitoriosa. Eu nunca tinha percebido essa palavra, queridos. Eu nunca tinha percebido essa palavra dessa forma. Olha isso. A mão direita vitoriosa do Senhor. Uma mão forte, uma mão poderosa. E ele deixa muito claro. Uma mão vitoriosa. É para esse lugar que Deus está nos conduzindo, direcionando, orientando. E que em nome de Jesus, nós saímos daqui com uma força, com um coração diferente, com uma fé renovada no Senhor. Queridos, eu não sei o que ia ser de mim se Ele não me renovasse todos os dias. Se Ele não me fortalecesse todos os dias. Se Ele não segurasse nas minhas mãos todos os dias. E é para esse lugar, Pete, que nós vamos. Vitória, 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 vitória. Em nome de Jesus. É para esse lugar que nós estamos indo. Porque Deus nos conduzirá vitoriosamente no Senhor. Porque Ele é o Deus da vitória. E Ele disse para você nessa manhã: eu sou o teu Deus. O teu Deus. No nome de Jesus. Oh, Deus, é bonito. É bonito. Ele arrasa, ele arrebenta. Ele é bonito demais. Ei, Deus lindo. Deus lindo, forte, poderoso. Incrível servir ao Senhor, queridos. É incrível servir ao Senhor. Pai, nós oramos nessa manhã. Nós tomamos posse da tua palavra. Nós nos colocamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto na tua presença. E nós recebemos a força do Senhor. Nós recebemos a ajuda do Senhor. Nós recebemos a direção do Senhor. Que nessa manhã saiamos daqui fortalecidos, ajudados e conduzidos pela tua mão vitoriosa. Muda, Senhor, a nossa mentalidade.
Arranca de nós todo medo. Agora, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito de medo que vem assolando essas pessoas, eu repreendo. Na autoridade do teu nome, fora. Espírito de medo. Fora dessa vida. Fora dessa casa. Fora dessa família. Vai para onde o Senhor Jesus determinar. E eu declaro agora um espírito de coragem, de força, de sabedoria do Senhor. Ó Deus, e nós recebemos nessa manhã, em cada estrutura interna nossa, em cada DNA do nosso corpo, em cada célula do nosso organismo, nós recebemos a força do Senhor, a ajuda do Senhor e a orientação do Teu Espírito Santo. Saímos daqui nessa manhã segurando nas Tuas mãos, poderosa, vitoriosa, crendo, Senhor, crendo no sobrenatural. Oramos nessa manhã agradecido por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença. Fica conosco, Senhor. Conduz-nos. Conduz-nos nesse dia, Pai. Que as nossas decisões sejam guiadas pelo Teu Espírito. Que pessoas aqui possam tomar decisões tão poderosas. Que hoje seja um dia de repente do Senhor. Ah, Pai, que a revelação de quem o Senhor é alcance o nosso entendimento. Que o nosso subconsciente agora esteja sendo abalado, Pai, por crenças de vida, de vitória, de reestruturação. No nome de Jesus. Amém e amém e amém e amém. Deus é bom e a sua bondade dura de geração em geração. Eu quero dizer para você que como é bom servir esse Deus tão poderoso, tão grande, tão bom, tão lindo, tão poderoso. E eu quero avisar para você que as inscrições da imersão Transfiguração está aberta, tá bom? Quem tem aí bloqueio de medo, é exatamente na imersão Transfiguração que você precisa vir. Quem está paralisado, é exatamente na imersão que você precisa vir. Quem está procrastinando, quem está andando em círculos, é na imersão Transfiguração que você precisa vir. Quem não tem mais sentido para viver, quem está morta-viva, pois é, na imersão Transfiguração que você precisa vir, porque essa imersão é de alto impacto emocional. Para você ter ideia, queridos, tem pessoas que investem de 50 a 60 mil reais para ir fora do país, nos Estados Unidos, para fazer uma imersão de alto impacto emocional, como a que nós vamos ter aqui do seu lado, em Porto Seguro, na Bahia. Pastora, eu moro em São Paulo, pega ônibus, pega avião e vem. Tá? Moro no Rio, moro em Minas, em Goiânia. Gente, ó, se empenhe, se esforce, vai valer muito a pena. A imersão não é só para você. A imersão é para sua casa. A imersão é para os seus filhos. A imersão é para a mudança da sua mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade, você muda a sua realidade. Quer dizer, a imersão é muito impactante. Vai gerar resultados incríveis, vai virar chaves internas para a sua vida. E o valor dessa imersão é uma piada, eu quero deixar isso claro para você. Essa imersão ela deveria custar no mínimo uns 15 mil reais, tá? No mínimo. Pelo valor que ela gera na vida de alguém. Pergunta pra mulher que estava lá na mentoria ontem, né? Contando o testemunho dela, que ela estava morta-viva. Tá? Contando o testemunho dela. Ela mostrou as fotos dela. Ela mostrou as fotos dela. Pergunta pra ela quanto vale uma imersão como essa. Entende? Então, em nome de Jesus, se organize, ore ao Senhor, peça a Deus sabedoria. Vem para Porto Seguro, vem fazer essa imersão. Vai ser muito poderoso. Vai ser um divisor de águas da sua vida. Não tem como você vir e você voltar do mesmo jeito, do jeito que você veio. Não tem como, tá bom? Ó, minha amiga aí, Camilinha, dizendo aí, ó, transformação de vida não tem preço. E é verdade. É verdade. Então, meu povo, faça sua inscrição. Não deixa pra última hora, tá bom? Não deixa pra última hora. E outra, eu vou fazer a imersão dia 12 e 13 de novembro. E você ainda vai ficar aqui porque vai ter o feriado. Ainda dá pra você passear. Já fiz isso intencionalmente, tá bom? Então, aproveite essa oportunidade. Vai ser a última imersão do ano. E vai ser muito poderosa. Se você conhece alguém que tá morta-viva, procrastinando,
que não sai do lugar, que entra ano e sai ano, tá no mesmo lugar, você possa dizer pra ela, ó, eu sei de um negócio que vai aí te tirar do lugar, vai sacudir você e vão vivenciar esse processo, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, beijo com cheiro, um abraço bem apertado, viu? Tamo junto, embora crescer. E amanhã tem devocional, convide o máximo de pessoas que você conhece e vamos fazer tudo que precisa ser feito, né? Vamos, ao invés de medo, coloque a fé em ação. Bom dia, bom dia. Eita, não tô conseguindo sair não, hein?